Mas que diabos é Rita, cara? E aí, meus queridos, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Henry e sejam bem-vindos ao episódio de número 21 da nossa série de Deck Builder. Bora! O método que eu utilizo para a nossa série segue a seguinte ordem. Eu inicio com o sorteio do comandante do valor total do deck, entre 50, 100 e 500 reais, excluindo o custo do comandante e dos terrenos básicos, utilizando o valor base da Liga Magic. Após os sorteios, eu escolho o estilo que o deck terá e crio uma estrutura organizacional dividida em algumas seções, e defino uma base prévia de quantidade de cartas para cada uma delas. A partir disso é feita a montagem do deck e encerro com a visualização do deck completo, seguido de testes de mão inicial da lista feita. Bom, vamos lá para mais um Deck Builder. Dessa vez a gente volta aí à programação normal e a gente faz através dos sorteios. Tô gravando esse vídeo um pouquinho depois do ano novo, então feliz 2026 para quem tá vendo próximo da data aí. Vamos lá, veio o Frodo, personagem aí do Senhor dos Anéis. Particularmente eu nunca assisti, mas pra quem gosta dá pra fazer algo legal aí. Então ele tem, toda vez que ele ou outra lendária entra, faz o efeito lá do anel. E toda criatura que tiver que bloquear ele tem que bloquear. Tá. Particularmente eu não tô lá tão acostumado com essa mecânica. Acho que é uma mecânica que veio só nessa coleção deles, né? Deixa eu pesquisar aqui exatamente. Então a gente tem o primeiro, só pode ser bloqueado por criatura de poder maior, o que é bom, porque o Frodo é 1, então ele vai passar, basicamente. E depois vai virando umas good stuff aí de lutear, enfim. Honestamente, o que eu imagino é abusado do primeiro, já que o Frodo é um poder 1. Eu acho que seria engraçado fazer um Voltron mesmo dele. Com essa pegada de eu abuso de ser imbloqueável e antes do dano eu dar um jeito de aumentar aí o poder dele. Vamos sortear aqui o budget. Até 100 reais. Eu tenho um deck builder lá no início do canal, que é de um Spartaner, que também é Selesnya, e se eu não me engano eu faço o Voltron batendo com a resistência. Pra fazer um pouco diferente aqui, eu não vou fazer essa pegada de resistência. Eu vou aproveitar do lance, principalmente no branco, que tem de dar Double Strike, e vou procurar por Pump em Instant Speed, que daí eu ainda assim abuso dele ser quase imbloqueável, digamos assim, pelo efeito do anel. E antes do dano, depois da fase de não-blockers, né, a gente consegue pumpar ele com Double Strike aí pra tentar eliminar alguém por esses efeitos de Voltron, né? Aqui a gente começa a fazer as nossas bases, então coloquei aquele esquema padrão. Vocês podem ver também que eu tô deixando o Draw como uma seção fixa agora, né? São pouquíssimos decks que eu não vou fazer uma seção de Draw mesmo, normalmente é se o meu comandante é o Draw. Mas deixar ele fixo ali, então a gente faz naquela pegada de tudo é o 10, e as últimas duas sessões eu coloco 5 e vou arrumando, né? Então aqui é o que tá fazendo sentido na minha cabeça. Eu não acho que vai ter tanto Double Striker assim. E eu só preciso, entre aspas, de um efeito na board que me dê isso. E no papel o Voltron eu penso que eu tenho que dar IK, né? Tenho que matar em um hit umas 2 vezes só. Porque alguém eu vou sempre bater no início uma vez ou outra ali. Então essa pessoa eu tenho que finalizar ela não dando os 21 de uma vez. E no máximo as outras 2 pessoas que eu vou ter que fazer isso. Então eu não preciso lá tantos efeitos assim de pump ou algo assim, né? Lembrando, os efeitos de pump eles têm que ser instant speed, porque se eu aumentar o poder antes de bater, o efeito lá do anel ele já não me ajuda tanto assim, e minha criatura já não se torna imbloqueável, entre aspas, né, imbloqueável. Então eu começo com os ramps. Como o nosso comandante é custo 2, eu vou procurar os ramps de custo 1. Como a gente tá no verde, a gente consegue isso nas criaturas. Vou colocar o Search for Tomorrow, que é o que tem Suspend, que eu faço também no turno 1, né? E vou para os nossos padrões Sol Ring e Warfares, que por mais que o Sol Ring
ele não me ajude a castar o meu comandante. Ele é uma Good Stuffer que eu coloco em praticamente quase todos os decks, né? Então aqui a gente colocou 9 ramps. Não é um deck que vai precisar tanto assim de ramp, pelo custo baixo do nosso comandante. Aqui eu entro procurando as ideias de Double Strike. Eu coloco ali as cores, mas eu sei que é praticamente no branco. E lembrando, a gente sempre mostra no final detalhado, que é só para entender qual a linha que a gente está fazendo. Vou para as ideias do Pump. Vou pôr como ganhar mais, né? Seja qual é esse mais. E procuro em Instant Speed. Né? Eu vou procurar só no verde. Eu acho muito difícil ter algo assim no branco. Depois eu posso dar uma checada. Mas a gente inicia principalmente com os pumps do verde. Passo para os equipamentos também, ver se tem algum equipamento que eu consigo fazer nessa pegada de Instant Speed. Vai ser um pouco mais difícil de achar, porque mais uma vez eu não posso aumentar o poder do Frodo antes de bater. Eu quero permanecer ele com 1 de poder. Aqui a gente entra para a ideia do draw. Aqui eu penso, como eu vou ter o Double Strike, eu posso procurar as ideias de draw quando dá dano de combate. Normalmente, essas peças de Double Strike não é só para uma criatura, e sim para board, então eu consigo pôr criaturas para bater também. Né? Aqui eu achei parcialmente um draw. Eu acho que eu vou querer pôr mais, então já achei algumas Good Stuffers ali já, nessa procura pro draw. Aqui só pra fechar a sessão, eu procuro um pouco mais padrão do que eu faço no verde pra draw, que é dar draw igual a alguma coisa, e nesse caso provavelmente ao dano ou o poder, se for Instant Speed. Ou eu posso fazer na segunda main também, depois de ter buffado o Frodo, né? Aqui na ideia das remoções, eu vou procurar tanto o Instant quanto o Sorcerer, nas duas cores, e eu inicio com mágicas que vão me dar opção. Eu gosto bastante, principalmente em mesão, desse tipo de carta. E depois eu procuro especificamente de destruir artefato e encantamento, que é o que nessas cores faz muito bem, né? Então aqui eu consigo procurar só como instant, nesse caso disso. Depois eu entro com a ideia de destruir criatura, isso é no branco basicamente, né? E a gente consegue essas interações. Vou para a ideia das proteções, aqui é um pouco importante, visto que o nosso deck é Voltron. Então, acho que são as cores também ideais para isso. Eu inicio com ganhar indestrutível, passo para as Ambras. Lembrando, eu não posso aumentar o poder do Frodo antes de bater, então todas essas proteções também tem que seguir esse caminho de não me dar poder. E encerro com os de regenerar. Igual eu falei, as duas cores são muito fortes para isso. Como a gente é um deck Voltron também, e mais uma vez Selesnya, eu também procuro pelas Fogs. O Voltron acaba tendo esse defeito de que não tem como se proteger, né? Então as Fogs acabam sendo uma forma de proteção muito forte também, né? Para as Good Stuffer eu vou procurar as criaturas lendárias da cor. Como o deck ele é principalmente focado no primeiro efeito do anel, eu não tô tão preocupado em fazer isso várias vezes, mas como o Good Stuffer é interessante, principalmente visto que o segundo efeito é um loot, então já é uma forma ali de eu conseguir ter mais valor. Nos terrenos eu inicio com Command Tower, bem padrão. Aí eu entro para aquela ideia de as lands fazerem o que o deck tá proposto a fazer, né? Então eu começo com as lands que vão me dar poder em Instant Speed. Entro para as lands
que corrigem a nossa cor, então aquelas que fazem algum tipo de check quando entra. No Silesian tem algumas opções baratas em relação a isso. E vou para as lentes que destroem não básica, padrão de quase todos os decks que eu faço também, não tem porquê não. Uma opção budget forte aí. E encerro com as lentes de draw. Então isso tudo muito padrão do que a gente está acostumado a fazer. Termino ali corrigindo as básicas, visto que eu quero. Aqui elas têm que ficar meio parecido, porque o nosso comandante é uma de cada. E a gente vai para o nosso primeiro teste aqui do budget. Lembrando, o nosso budget é R$100, o comandante é barato, então não influencia. Mas normalmente a gente não conta, né? Pro budget final. Só que na primeira tentativa a gente passou um pouco. Normalmente eu sou contra tirar as lentes que corrigem, que são um pouco mais caras, mas nesse deck eu visualizei que as cartas mais caras elas acabam sendo muito fortes pro deck. E como é um deck muito barato, eu achei melhor tirar 2 terrenos que corrigem cor sim e trocar por básico, então foi essa troca que eu fiz pro budget diminuir. Não é muito o que eu faço, mas especificamente nesse deck, por o comandante ser barato e as cartas não serem tão intensas de cor, eu acho que valeu a pena. Então a gente finalizou ali passando R$2, tá dentro da média. Então esse é o Frodo, mais uma vez só repassando para quem não lembra ali do anel. Cada vez que o anel tenta, você vai para um próximo e escolhe alguém para ser o que tá usando o anel, né? Nesse caso vai ser basicamente sempre o Frodo. Então a gente quer abusar do primeiro efeito, mas a gente tem a opção sim de ir para os próximos efeitos ali com algumas cartas. Então a gente inicia com a seção dos Double Strike Enabler. Normalmente é no branco, então a gente tem algumas Instant Speed, algumas que são para board. Menção ali honrosa a uma que é uma criatura lendária, e pra gente é bom, que mais uma vez triga o anel, né? Então sempre que a gente conseguir adicionar uma criatura lendária para fazer uma coisa que a gente quer fazer é bom. Na parte de draw, então mais uma vez uma criatura lendária para trigar o anel. E a gente tem ali algumas Good Stuffer, que vai ser igual ao poder do Frodo, que eu posso fazer na segunda main, depois de ter pampado ele. E algumas que vão trigar quando ele bater, né? Como a gente tem o Double Strike, a gente ganha valor em relação a essas cartas também. Na Good Stuffer, então, mais uma vez, são todas criaturas lendárias que vão entrar ali logo depois do Frodo. A gente tem uma criatura que vai me dar vigilância e lifelink, muito provavelmente, com a ideia do anel. A gente tem uma segunda criatura que é quase um Group Hug. Eu acho que nesses casos ela serve principalmente para eu rampar nos tesouros. Eu dou um draw para alguém, que para mim não é tão preocupante. E o mais importante, eu faço alguém aumentar o poder de uma criatura que, consequentemente, pra gente, faz com que essa criatura não possa bloquear o Frodo. Então a gente tem essas opções fortes aí pra gente. Se a gente não estiver precisando de ramp, a gente pode dar o draw também. A gente tem a criatura que, por 0, deixa eu recastar algum tipo de pump em Instant Speed. Então, ajuda bastante em relação a isso. Tem uma criatura que, quando o Frodo morrer, em qualquer momento a gente pode voltar ele pro campo. E tem uma criatura que vai abusar também de ter o Double Strike, né? Que vai proporcionando pra gente uma board um pouco mais forte. Nas proteções, então, como a gente pesquisou, a gente tem uma variação entre Fogs, né? Por ser um Voltron, eu normalmente não tenho criaturas pra me defender. Eu tenho as criaturas que dão... as mágicas que dão Indestrutível e Hexproof, e as que regeneram. Percebe ali que também nas duas Ambras, as duas não me dão poder. Uma ainda me dá a possibilidade de bater com a resistência, que não é o que eu tô buscando pro deck, mas uma carta ali tem esse efeito, acaba sendo forte pelo Frodo ser 1/3. Menção também ali as Fogs, né? Duas tem Cycling, então ajuda, e uma eu consigo virar um Grave Hate também. Então eu sempre tento buscar ali múltiplas opções nessas cartas que a gente tem no deck, vai deixando o deck um pouco mais denso, né? Um pouco com mais opções. A ideia do pump. Então aqui a gente normalmente gostaria de pumps que vai subir o Frodo com mais 10 de poder, para eu dar esse one shot. Então a gente tem algumas opções para isso, tem o equipamento, tem algumas instantâneas de custo X,
tem que vai aumentar igual o número de floresta ou igual o número de land, então são esses os potenciais para one shot. A gente tem algumas ali que vai aumentar mais 5, mais 7. Eu coloquei essas também porque junto com aquela criatura que por 0 deixa eu recastar, elas também dão one shot, né? Então tá dentro dessas, ou o mínimo é mais 5 para eu conseguir dar one shot com aquele bicho. E de qualquer forma também vai me ajudar para dar os draws. Também, como foi falado, a gente não precisa dar esse one shot tantas vezes assim. Então acho que esse número de pumps é mais que o suficiente para isso. Nos ramps, a gente tem todos de custo 1. Então, mais uma vez, eu quero fazer o Frodo todo o turno 2. Então, todos esses eu consigo fazer no turno 1. Menção honrosa ali ao Search for Tomorrow e a Bubble, que por mais que não vai me dar mana na hora, é uma play pra eu fazer no turno 1. Nas removals, a gente tem as que a gente pesquisou, de destruir encantamento e artefato. Essa Picker Poison eu não entendi por que nesse site não me dá a original, né? Mas essa é a original, só pra quem quer saber, tá? Não é essa versão aí, que eu acho que até não é válida no comando. Mas eu não consegui mudar aí no site. A gente tem as que destroem criatura, específico uma que destrói criatura menor, às vezes pra eu poder passar. Lembrando, o Frodo ele consegue sim ser bloqueado por criatura de poder 0 ou 1, então às vezes isso pode atrapalhar um pouco a gente, né? Nas lanes é o que a gente pesquisou só, não coloquei nenhuma nova, então as que fazem o pump, as que corrigem mana e as que destroem não básicas, né? Eu acho legal também nesses decks com Pump e Instant Speed, tá? Ele serve um pouco como política também, você pode fazer isso na criatura dos outros, às vezes, pra você eliminar algum player, quando eles estão achando que não vão ser eliminados. Então fica aí a dica pra quem joga com esse tipo de carta também, não hiper focar em usar só em você. Nosso primeiro jogo, esse é um deck com uma facilidade muito grande de uma mão inicial boa, então eu tenho aqui os terrenos que eu preciso pra fazer o Frodo. E uma proteção, que normalmente já é um bom início, e ainda tem um draw, né? Então aqui eu faria sem play no turno 1, mas eu conseguiria fazer o Frodo aí no turno 2, já transformar ele aí na pessoa que tá segurando o anel. E como ele entra muito cedo, a chance dele passar no início é bem alta, para eu começar a bater naquela pessoa que vai ser a que eu não vou gastar os pumps para dar one shot depois, né? Aqui eu já conseguiria no turno 3 fazer mais uma lendária, que é um Double Strike Enabler, e consigo já passar o anel pro próximo. Então agora, além de semi-imbloqueável, eu consigo fazer o loot, que pra esse deck que eu tenho muito Double Strike Enabler, é muito forte também, porque eu vou lutear 2 vezes, né? Aqui, como tá bem cedo na mesa, e o budget não é tão alto, eu imagino que eu vou conseguir passar em alguém, turno 3, tá? Então eu vou jogar como se eu fosse conseguir conectar, né? A partir de agora eu tenho algumas opções. Mais uma vez, eu posso pensar que eu vou conseguir lutear mais nesse turno de novo. Eu tenho proteção. Eu tenho um possível draw no próximo turno. Provavelmente o que eu faria nesse turno, né, sabendo que eu tenho uma fog de custo 1, é fazer o Double Strike da minha criatura em resposta ao dano, né? Pra poder lutear 2 vezes. E no próximo turno eu consigo fazer o draw, se eu quiser. Pode ser estranho, porque o draw eu não vou ter ao mesmo tempo uma mana pra pumpar ele, mas a minha outra criatura conseguiria me dar um draw ali mediano, né? Então eu não sei até que ponto seria ruim. Ou eu posso continuar fazendo esse jogo padrão que eu tô fazendo, se eu conseguisse passar em alguém, né? Dando esse Double Strike, luteando 2 vezes, até eu ter mana suficiente de conseguir pumpar e dar um draw maior. Mas enfim, o deck fez o que ele tá proposto, né, a fazer. Vamos pro próximo jogo. Mais uma vez, uma mão sólida. Eu tenho o ramp de 1, eu tenho o Frodo e tenho no turno 3 uma criatura pra subir o anel de novo. Ainda top daqui um Sol Ring, então eu inicio aqui com o Llanowar. Nesse turno 2, eu consigo fazer o Sol Ring. E aqui eu prefiro fazer um Search, né? Não tem por que não, porque o terreno entra em pé. Então eu faço o Hardcast no Search e faço o Frodo.
Então com o Sol Ring deixou uma mão ainda mais forte. Talvez uma das mais fortes que esse deck possa ter, né? Que é Sol Ring seguido do Search no Hardcast. Então eu já tenho muita mana nesse turno 4. Turno 3, 4, né? Aqui eu conseguiria subir o anel mais uma vez. Só tá me faltando agora a ideia do draw. Mas como eu consegui subir o anel mais uma vez, toda vez que o Frodo bater agora, eu consigo fazer esse loot. Então, o loot ele não tá me deixando ter mais mão, né? Porque da carta que eu compro eu tenho que descartar uma, mas pelo menos eu tô avançando no meu deck pra tentar achar um draw mais forte. Então eu tô com bastante removal na mão, né? Aqui pode parecer uma mão relativamente fraca, mas pensar que eu tô no início de jogo, posso pensar que meus adversários ainda estão um pouco mais atrás do que eu, então eu não tenho lá tanto problema assim de ter perdido essa agressividade do início. E vai chegar uma hora também que eu consigo até usar a Mavinda pagando 8. Eu posso usar uma spell se não tiver alvo no Frodo, né, ou em algum bicho que eu controlo, eu tenho que pagar 8 a mais. Mas nesses casos é viável de eu fazer isso, então eu conseguiria estar controlando a board ainda assim, enquanto eu tô tentando achar esse draw um pouco mais forte, né. Vamos para um terceiro jogo. Tem uma mão com 5 terrenos, um draw e uma criatura que vai subir o anel. Particularmente pode parecer uma mão ruim. Eu não acho que é uma mão ruim. Eu tenho o Frodo T2, eu tenho a criatura para ir pro anel no turno 3. Qualquer coisa que eu comprar que não for um terreno já é bom, nesse caso. E como eu tenho a criatura para subir o anel de novo, eu tenho o loot do Frodo. Então eu equiparia com certeza. Já faria aqui então turno 1 nenhuma play, turno 2 o Frodo. Aqui eu ainda consegui comprar um ramp de 1, então eu consigo fazer primeiro o ramp, né? E seguir agora com o Kutsil. Então aqui eu consigo subir o anel, mais uma vez pensando que nesse primeiro turno o Frodo com certeza passa em alguém. Ainda consegui comprar mais uma criatura, good stuff disso, então eu conseguiria subir o anel pro 3, né? Se eu quisesse também, eu já tenho uma peça de draw na mão, tenho uma peça de pump. Talvez só esteja me faltando esse double striker, né? Mas como eu tenho todas essas peças de draw e de subir o anel mais uma vez, uma mão que acabou se tornando bem sólida, na verdade, né? Aqui eu conseguiria até eliminar algum bicho pra ter certeza que eu vou passar, né? Acho que o deck fez aí. Esse foi o Frodo. Particularmente eu nunca assisti os filmes, pra quem gosta aí é uma ideia. Pra quem gosta de um Voltron um pouco diferente também, né? Tenho essa pegada aí de usar essa mecânica do anel, enfim. Ou pra quem gosta das cores, pra quem não sabe, Segredo Celeste é minha junção de cor favorita desse jogo, então muito divertido o deck. E aí, curtiu? Eu espero que sim. Vê se não esquece de dar o like, seguir o canal e compartilhar com os amigos que também gostam do nosso querido Commander, ajudando a gente a seguir criando esse conteúdo para vocês.